Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E como era de se esperar, algumas pessoas, não foram muitas, graças a Deus, vieram me criticar porque no final do último vídeo eu falei para que os pais não beijassem na boca de seus filhos. Eu já tinha esse pensamento antes de ver isso aqui, ó. O Will Smith praticamente agredindo, digo assim, invadindo, isso é uma agressão, né? Contra o próprio filho, na televisão. Ele fez isso querendo beijar um menino à força na televisão. Imagine o que esse cara não faz. Beleza, é com muito carinho, é com muito amor, a gente entende. Só que quando eu falei isso, eu não falei coisas da minha cabeça. É porque eu já tinha escutado isso antes, já tinha lido e eu sei o quanto isso influencia na educação das crianças. Então, para provar que o negócio não veio da minha cabeça aleatório, eu trouxe especialistas comentando e explicando o porquê isso é complicado. E aí eu trouxe várias vertentes do que é complicado beijar uma criança. E isso vai em relação à saúde, em relacionamento, questão mental. Eu vou trazer tudo isso para vocês. E antes de começar a mostrar esses vídeos, né, e dar algumas dicas, também tem dicas para vocês do porquê algumas brincadeiras não são legais, e eu concordo com essa pessoa que vai falar tudo isso. Eu vou mostrar que eu vi aqui o vídeo de que tem artistas tanto no Brasil e outras pessoas ao redor do mundo beijando criança grande, pré-adolescente ou adulto. Tem um especialista que vai falar o porquê isso acontece, tá? Então, antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tem essa reportagem do Hoje em Dia, que ele comentou sobre uma psicóloga que questionou sobre isso de beijar criança e tudo. E aí eles mostraram algumas fotos de pessoas que fazem isso hoje em dia. Olha só. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, beija a filha mais velha, Amalia, na boca. Muitos famosos, inclusive, têm esse costume. Mas a psicóloga americana Charlotte Resnick, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, lança uma sombra de culpa sobre os pais. Ela afirma que o hábito de beijar as crianças nos lábios é muito sexual. Você está vendo aí diversos famosos praticando este ato, né? Por que ela diz isso? Porque a boca é uma zona erógena que pode ser estimulada e causar confusão nas crianças. Mas outros especialistas ridicularizaram o alerta da psicóloga e disseram que não há mal nenhum em demonstrar esse tipo de afeição. Você está acompanhando as imagens, você tem esse hábito ou você teve no passado, seus filhos já cresceram, você acha errado os pais beijarem os filhos na boca? Dá um selinho, sim ou não? Essa é a enquete do dia e para responder basta você acessar o site do programa r7.com. E aí sobre essa questão de adultos beijando a boca do pai, gente, olha por foto, não é estranho não? Sobre isso aqui, o psicólogo ele vem explicar quando isso começa a ficar bagunçado na cabeça da criança e por que o adulto faz isso quando ele cresce. Ou tem aquela conexão com os pais que não consegue se desvencilhar quando eles crescem. Então eles criam um problema em relacionamentos futuros, quando eles precisam se relacionar com outras pessoas que não sejam o pai e a mãe. Presta atenção. Em voga aqui no meu consultório, em perguntas, em palestras, etc e tal, que é a questão da afetividade da criança, onde os pais não devem beijar suas crianças na boca. Né? Eu sei que a tentação é grande, eu também sou pai, a gente sente um afeto muito grande, a gente tem esse carinho incrível, mas a gente deve evitar isso, porque isso vai levar, muitas vezes, corre grande chance de causar erros na afetividade, no desenvolvimento da afetividade dessa criança. Por quê? Porque é um serzinho pequenininho que tem um cérebro em formação com uma afetividade em formação. Então, vamos explicar aqui um pouquinho, vou usar esse diagrama aqui, ó, onde a gente vê que a afetividade na criança é algo que está em formação e misturado. Tudo junto e misturado e em formação. Ela não entende muito bem os processos, ela não consegue distinguir o que é um sentimento romântico do que uma afetividade fraterna. Então vamos entender que o que é fraterno é aquele sentimento entre parentes, amigos, irmãos, né? Aquele sentimento de lealdade, aquele sentimento de você querer compartilhar, estar junto,
diferente do romântico, que envolve um sentimento de posse, ciúme, química, uma troca diferente, né? Uma reciprocidade de entrega, né? Desse desejo da questão sexual, está tudo dentro do romântico, né? O fraterno é algo que os laços são muito arraigados, muito permanentes. Do romântico não, ele pode variar, né? Pode não ser para sempre. Você pode perder uma pessoa que você amava por ela não gostar mais de amar você, ela não gostar mais de você, ou você deixar de gostar dela, isso pode acontecer. Então essa afetividade está em formação. É aqui que vem aquela coisa do menino deseja a mãe, a menina deseja o pai, essa mistureba toda que vinha lá de Freud, está aqui, ó, porque está em formação, está em gênese, que a gente chama. Então, a gente tem que entender que o pai e a mãe têm que ensinar as pessoinhas, as criancinhas, a realmente gostarem, o que fazer com o sentimento, a entender o sentimento e encaminhar ele adequadamente. E para isso, eles vão precisar fazer com que a criança comece a entender que o amor romântico é diferente do fraterno, cortando esta tendência dos filhos e ensinando que pai beija a mãe na boca porque são namorados. Então ensina essa adequação, onde namorados se beijam na boca, mas parentes se beijam no rosto. E começam a dar orientação para a formação adequada da afetividade desta criança. Então ela vai começar com o tempo a entender a divisão do que é uma afetividade fraterna, do que é uma afetividade romântica. Exatamente. É por isso que quando o adulto cresce, algumas pessoas, eles são tão apegados aos pais que eles não conseguem morar longe dos pais, não conseguem construir uma família sem os pais, ou a mãe, ou o pai. Dentro disso, e agora eu vou falar quais são os problemas psicológicos, porque esse problema é quando a criança cresce, né, para não conseguir se desvencilhar, e agora é outro sentido que vai dar problema a essa questão de beijar na boca, que aí dá acesso ao quê? Aos abusos, né? Abuso de outras pessoas que, gente, entendam, às vezes a gente confia em alguém, aquela pessoa nunca fez nada para você, mas a gente nunca sabe a intenção maléfica de algumas pessoas. Eu trouxe uma psicóloga aqui, uma matéria do Terra, né? É uma psiquiatra, se eu não me engano, o nome dela tá por aqui. E aí o que ela fala, né? Em entrevista ao Terra, a especialista diz que para entender de que forma o hábito impacta a formação das crianças. O costume pode, aos menores mais vulneráveis e suscetíveis, a confusão sobre questões relacionadas ao consentimento. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente faz com a criança, que a gente ensina, porque elas estão no processo de entendimento, tá? E às vezes não se entende mesmo. Porque às vezes você beija, daqui a pouco ela vai beijar outra pessoa e você fala assim, não pode. Ué, como que não pode? Você me beijou. Então, mas é papai e mamãe é diferente. A criança, às vezes a pessoa tá insistindo, dá um beijinho, dá um beijinho. Ela dá o beijo sem nem pensar. Você acha que uma criança de 3 anos, 4 anos vai virar e falar assim, esse não é meu pai, mas minha mãe disse que é meu tio. Mas aí, será que eu posso beijar ele na boca? Mas, gente, ela só vai beijar porque a pessoa tá pedindo. Entendem o problema? E aqui ela fala, né? Desde cedo precisamos ensinar sobre autonomia e consentimento. Isso é um fator de proteção à infância. Apesar de entendermos que o beijo na boca do filho como um gesto inocente, transmitimos com ele que algumas pessoas adultas podem beijar a boca da criança. Geralmente, o vínculo entre o adulto e a criança é uma relação de poder. Você fala se eu posso jogar no celular, você fala a hora que eu vou comer. Ela sabe disso, né? Tanto que quando você insiste, ela dá porque você vai lá ficar insistindo, eu não vou poder brincar enquanto eu não der o bendito do beijo, né? Relação de poder, né? O adulto é entendido como aquele que sabe mais, que por isso é alguém de confiança da criança. Porém, a maior parte dos abusos cometidos contra crianças e adolescentes são feitos por adultos de confiança.
A psicanalista ressalta que é preciso que os pais conversem rotineiramente com seus filhos para qualificar os tipos de violência e toques que o adulto ou a criança ou adolescente não devem fazer, e entender que seu corpo não pode ser manipulado ou invadido. Alguns pais têm um pouco de dificuldade disso, mas a gente tem que aprender a conversar com a criança sobre esse tipo de coisa, né? Outro risco do gesto praticado pelos pais é que as crianças podem acabar adotando a forma de carinho na hora de cumprimentar outras pessoas. Foi o que eu falei no vídeo passado e a pessoa veio dizer nos comentários que as crianças entendem sim a diferença. Meu Deus do céu! A criança pode querer repetir o gesto com outras pessoas, o que leva ao aumento da vulnerabilidade a potenciais situações de risco. A prática pode induzir os menores a acreditarem que todas as relações são iguais, ou seja, com as mesmas intimidades e expressões de afeto. De novo, ela está repetindo o que ela aprendeu, mas o abusador vai usar a desculpa de que foi ela que me atiçou, foi ela que fez isso. Olha como ela me olhou, ela me beijou na boca quando eu pedi um beijo. Foi ensinada. Ela faz de forma automática. Mas tem gente que acha que isso não é problema, né? Já em crianças maiores de 5 e 10 anos, pode ser considerado um comportamento invasivo praticado pelos pais e ainda estimular a sexualidade precoce. E a psicanalista recomenda que os pais, sugere que os pais não mantenham esse hábito. Caso a prática já faça parte da rotina familiar, a sugestão é romper com ela. Então, se você tem dificuldade, vá no psiquiatra, no psicanalista, vá na terapeuta, vá onde você quiser. Mas você precisa parar. Isso é cultural. Tá? Naquela matéria lá da Record, Hoje em Dia, quando finalizou, que o apresentador foi perguntar para todo mundo se eles fazem isso, as mães falavam, lógico que eu falo, isso é maldade das pessoas, é do olho de quem vê, tá? Porque a gente não pensa nas consequências. Aí quando as consequências chegam, fica todo mundo assim, não, mas a culpa não é minha, mas eu não fiz, mas não fui eu, mas eu não sei de onde que tá vindo isso. Não sabe, porque não quer assumir que é um problema, tá? E aí, para complementar essa matéria, que fala sobre essas questões psicológicas, eu trouxe um vídeo de um cara, eu não sei se ele é especialista em alguma coisa, só que tudo que ele falou nesse vídeo, nesses 2 vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu concordo, tá? Então, vamos ouvir. Ele não fala só sobre a questão do beijo na boca, mas ele fala sobre outras brincadeiras, outras coisas que nós adultos fazemos, que nós não pensamos nas consequências daquilo. E tem muita lógica na coisa que ele falou, é por isso que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Brincadeiras inocentes que você não deveria fazer com criança nenhuma. Talvez você até faça alguma dessas brincadeiras aí na sua casa sem maldade, mas eu tô aqui para te alertar. Número 1, contar segredinho. Sabe quando a criança tá no meio de uma birra, assim, você precisa de uma distração, aí você chama ela no canto e fala assim, deixa o papai te contar um segredinho, se você parar de chorar, papai vai te dar tal coisa. Parece inocente, mas é uma técnica muito usada por você precisa ensinar para o seu filho que dentro de casa não existe segredo. E se algum dia algum adulto chamar ele no canto e contar um segredo, ou até uma criança também fizer alguma coisa e falar para não contar para ninguém, dentro de casa isso não existe. Ele precisa contar tudo para o papai e para a mamãe. 2, brincadeiras persistentes. O que é isso, galera? Sabe aquela cosquinha que você faz na criança, a criança começa a rir, depois ela começa a parar de gostar e fala, para, me solta, e você não para, você continua. O ideal é que quando a criança fala, para, não, chega, você para na hora. Mas desse jeito meu filho vai achar que manda em mim. Não, quando seu filho fala para você parar e você para, você está ensinando para ele que ele coloca limite nas brincadeiras que as outras pessoas vão fazer com ele. E se seu filho entende que não é não, quando alguém fizer algo na rua com ele, na escola, em qualquer lugar, ele fala não, para, e essa pessoa romper esse limite, ele vai ter um estranhamento com aquela situação e vai saber que algo de errado está acontecendo. 3, brincadeiras com partes íntimas. Gente, só de falar isso pra mim já é estranho, mas eu sei que é muito comum, é muito cultural. Sabe aquele, vou fazer cosquinha aqui na sua coisinha, vou morder o bumbum dele. Cara, é totalmente contraditório você ensinar pro seu filho, não deixa ninguém mexer nas suas partes íntimas, mas você faz isso. Isso pode gerar uma confusão na cabeça da criança. E aí se algum dia alguém tentar fazer algo do tipo com o seu filho, ele vai ficar totalmente confuso. Em casa, meu pai brinca disso comigo, minha mãe brinca daquilo outro. Eu posso ou não posso? Eu deixo ou não deixo pegar? Mas eu sou tia, sem maldade. Não. 4, esconde em lugares isolados. Isso aqui tá todo mundo cansado de saber, eu acho que é mais comum.
É só continuar reforçando, filho, se alguém algum dia te levar para algum lugar afastado, ou te levar para dentro de algum cômodo, fechar a porta te chamando para brincar de alguma coisa, não vai, é perigoso. Todo mundo sabe, mas não custa nada lembrar. Quinto, morder. Isso aqui não tem muita relação com não, mas eu acho que é importante porque eu tenho vivido isso em casa. Eu acho que é cultural do brasileiro essa coisa do toque físico. Aí vê o bracinho do neném bem fofinho e fala, eu vou morder. E aí sabe o que acontece? O que tem acontecido aqui em casa? Quando seu filho estiver ali na faixa dos 2 anos, que ele for pra escolinha, o amigo dele morder, ele mordeu o amigo, é uma mordeção, velho. Aí você vai achar ruim. Ué, mas será que é instintivo do ser humaninho ele morder o colega? Porque eu acredito que ele aprendeu em algum lugar. Aí você tem que fazer todo o caminho inverso, ensinar que morder é errado. Mas quem mordia no começo era você. Então não custa nada lembrar, seja o exemplo. Galera, espero que essas dicas ajudem vocês aí a proteger seus filhos. Tem um outro vídeo dele aqui também muito bom, que neste caso ele vai falar sobre o beijo na boca, mas tem outras coisas muito legais que ele fala também aqui pra gente prestar atenção. 5 brincadeiras inocentes que você não deveria fazer com criança nenhuma, parte 2. E o último é o mais polêmico. Todo mundo é titio, todo mundo é vovô. Essa é uma coisa que a gente tem se policiado bastante aqui em casa, porque a gente tinha esse hábito. Vai com a Malu na padaria, olha o titio da padaria. Alguém entregou aqui uma encomenda pra gente, olha o titio da moto, toda velhinha, é vovó. E não é assim que as coisas funcionam. Minha filha precisa aprender que as pessoas que passam na rua são estranhos. É algo que a gente não para pensar, mas é algo que pode causar uma confusão na cabeça da criança. Se eu ensino para minha filha que o meu vizinho é vovô, e um dia esse vizinho tenta fazer alguma brincadeira com ela que o meu pai faz na minha presença, isso coloca a minha filha em risco. Então é melhor não fazer. 2, brincadeiras com aparência. Todo mundo sabe que gera trauma. Eu, por exemplo, fui uma criança obesa. E obviamente quem foi criança aí nos anos 90 e 2000 sabe como é que era o bullying nas escolas. Os anos se passaram, minha vida mudou. O meu corpo mudou também. Mesmo que eu tenha conseguido vencer isso, às vezes eu sempre acho que minha bochecha está maior do que deveria, que o meu peito está marcando na blusa. Eu consegui romper com isso, mas é algo que paralisa muitas pessoas pro resto da vida. A pessoa não consegue se ver no vídeo, não consegue se olhar no espelho. Isso é muito triste. Começa de pequeno, melhor não fazer. 3, forçar contato físico por educação. Você chega com a criança no churrasco com um monte de gente que ela nunca viu, e a criança tem que abraçar e beijar um por um. Aí para completar, a pessoa ainda pega e fala, dá um beijo no titio, o titio vai ficar triste. Usar esse tipo de chantagem combinado com ensinar para criança que não dar contato físico para um estranho é falta de educação, é um prato cheio para... Se um bebê de 1, 2 anos de idade que seja, não está confortável a te dar um beijo, te dar um abraço, quem precisa ter maturidade nessa situação e falar, está tudo bem, está certo, não precisa, é você. 4 é um que eu não queria nem estar falando, brincadeiras de colo. Você, pai, mãe, tem o papel de proteger o seu filho e não deixar com que ninguém brinque de colinho, de cavalinho, colocar na perna, sacudir, de jeito nenhum. E 5º, o mais polêmico, beijar na boca. Mas é um costume da minha família, todo mundo dá selinho, todo mundo é tipo Web Camargo. Primeiro, falando do âmbito família, você sabe que a maioria dos acontece no ambiente familiar, dentro da casa, perto dos pais. Por mais que a gente ame a nossa família e queira confiar em todo mundo, você não consegue entrar na cabeça de um avô, de um tio, de um cunhado. Não tem como, gente. Então, para proteger o seu filho, vale muito esse mal-estar de falar, meu filho não beija na boca de ninguém. João, mas aqui em casa sou só eu e a minha esposa que damos selinhos aos nossos filhos. É algo que é um símbolo de carinho que a gente tem por eles. Mais uma vez a gente esbarra naquela questão do estranhamento. É muita inocência da parte de um adulto achar que uma criança vai conseguir diferenciar um selinho no papai e na mamãe e um selinho no adulto. Dependendo da ocasião em que isso pode acontecer, Deus nos livre disso. Alguém pode agir com maldade com seu filho e ele simplesmente não estranhar. Porque para ele é uma ocasião comum. Ser pai e mãe muitas vezes é abnegar das nossas opiniões, das nossas vontades e até daquilo que a gente foi ensinado que é o melhor para os nossos filhos. Inclusive de formas de carinho que podem expor eles a perigo. Então se você ama o seu filho, a melhor forma de expressar esse amor é não beijando a boca dele. Simples. Espero que essas dicas ajudem. E quando a pessoa fala assim, mas a maldade está nos olhos de quem vê. É exatamente. A criança não tem maldade. É por isso que ela dá o beijo. Agora, o adulto malvado, que eu não tô falando que são todos, existem pessoas, galera, pessoas muito específicas, muito esporádicas. A maioria das pessoas no mundo são boas, eu acredito nisso. Só que a gente nunca sabe. Então vamos criar nossos filhos para que eles entendam o problema disso e
passem isso para frente e quem sabe no futuro a gente diminua esse tipo de agressões, porque as crianças vão estar muito mais ágeis e ligadas, porque a gente só repassa o que a gente aprende. Então, se você aprendeu que beijar na boca não tem problema e nada aconteceu com você, ótimo, você vai replicar isso no seu filho. Só que para o seu filho, que o mundo está cada vez pior, isso pode acontecer e ter um outro resultado que não foi com você, não teve com você, mas pode ter com ele, entendem? E não menos importante, outro motivo pelo qual você não deveria dar beijo na boca das crianças, e aqui é o último para alertar também questão de saúde, agora saúde não só mental, mas saúde física, né? 4 coisas que você não pode fazer com criança. Tá? Primeiro, é beijar filho na boca. Concordo. Isso não é demonstração de amor, é demonstração de ódio. Não é que você está passando bactérias, herpes labial, mononucleose infecciosa, gripe, resfriado, H. pylori, estranho demais. esse negócio. Outra coisa é cuspir na colher do coitado do moleque. Vovozinha faz, pega a colherzinha, né? Experimenta, tá boa a papinha, deixa eu experimentar aqui, negócio assim. Minha avó soprava a nata do leite. Soprava, isso é cuspir na colher. Só por um vidro, fica todo molhadinho. Né? Outra coisa que não pode fazer é dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade. Por quê? Aqui no Brasil, de 8 a 10% dos mel de abelha estão contaminados com uma bactériazinha chamada Clostridium botulinum, que dá o botulismo infantil, que é a síndrome da morte súbita. Pode matar, pode matar. Tá? Depois de 1 ano, eu indico totalmente mel de abelha para todo mundo. Para todo mundo, que é bom para voz, você que fala muito, é bom importante para voz. Para criança, depois de 1 ano, tá cheio de vitamina. E a quarta coisa que você não pode fazer com criança, que eu já vi muita mãe fazendo, principalmente em shopping, às vezes a chupeta cai no chão, ela pega do chão, põe 3 vezes na boca, enfia na boca do coitado do moleque, né? E fala, não, porque bactéria materna não tem perigo. Eu nunca vi, isso eu nunca vi. Nossa. Ela coloca na boca. Pega na boca, às vezes que limpa na boca e enfia na boca do coitado do moleque. São por esses motivos. Você já pensou na questão de tem pessoas no mundo que beijam bocas, que beijam coisas, né? Membros, se é que você me entende. Daqui a pouco essa pessoa tá beijando a boca do teu filho. Por esses motivos. Agora vocês entenderam todas as relações que está por trás de beijar a boca de uma criança. E deve ter muitas outras, só que eu nem trouxe aqui porque eu não achei, mas eu acho que essas foram as suficientes para a gente entender os motivos pelos quais não é ideal beijar na boca de uma criança, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, se informado um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!